Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês me escutam bem? Sim, doutor Marcelo, muito bem. Boa noite. O doutor Henrique já chegou. Eu estou vendo que o doutor João está aí já, né? Doutor Henrique também. Estou aqui, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite. Opa! Então, vamos começar? Boa noite a todos. Eu quero saudar o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, doutor Rafael Warren, e o coordenador-geral das comissões de Santa Catarina, né, Pedro Miranda. Quero nominar a presença ilustre do secretário-geral da Escola Superior de Advocacia, Dr. André Janes, bem como do presidente e licenciado da Comissão de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, Dr. Douglas. Quero ainda cumprimentar os palestrantes que vão apresentar nossa noite, né? Dr. Henrique, Dr. João e a nossa mediadora, né? Doutora Patrícia e todos presentes. Mas ainda eu quero agradecer aos colaboradores da Ordem dos Advogados do Brasil que ficam nos bastidores, a Jéssica, a Joyce, que fazem essa webinar acontecer, né? E, posto isso, deixo a palavra para o doutor André Janes, se quiser fazer uso da palavra. Obrigado, doutor Marcelo. Queria cumprimentar a todos, doutora Patrícia, doutor Henrique, doutor João, doutor Marcelo, os colegas que estão participando, doutor Douglas, também da Comissão de Processo Civil. Como esse são de suma importância para a advocacia, a gente tem tentado sempre incentivar eventos com temas interdisciplinares, com foco na prática da advocacia e inovação, e esse evento é reflexo disso, então parabenizo o doutor Marcelo pela iniciativa, agradeço também aí os palestrantes, a mediadora pela participação, compartilhando conhecimento conosco. Como passou ali no vídeo, a gente está quase atingindo 1000 eventos, e isso é possível graças a um trabalho em equipe, né, das comissões, da ESA, da CAASC. Então, muito obrigado pela parceria de vocês, e reitero sempre a ESA está de portas abertas, sempre a mão estendida para todos, que for necessário, estamos à disposição. Parabéns, doutor Marcelo, obrigado a todos. Devolvo-lhe a palavra. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Então, vou passar a palavra para a nossa mediadora, a doutora Patrícia. Boa noite, como estão todos? Muito obrigada, doutor Marcelo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Para mim é uma grande honra estar aqui nesse momento com o doutor João, o doutor Henrique. O doutor Henrique eu tive a oportunidade de conversar antes, e foi, assim, uma grata surpresa poder mediar esse evento com um tema tão importante, tão atual, e que pode fazer a diferença em nossas práticas no dia a dia e facilitar bastante a vida. Eu estava dando uma olhadinha aqui no chat, a apresentação de alguns participantes, então tem bastante pessoal da arte, eu acredito que vai ser um encontro memorável, né, onde pessoas, e como o doutor André colocou, né, de uma forma interdisciplinar, dialogar sobre como tornar o cotidiano de quem atua na área jurídica envolvendo a arte pode, né, ser facilitado, etc. Então, eu tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade de debater, conversar e conhecer um pouco mais. Doutor Marcelo, parabéns pela organização, muito obrigada pelo convite, é uma grande honra estar aqui. Doutor Henrique, doutor João, muito obrigada por estarem aqui conosco, tenho certeza que eu, pelo menos, estou muito ansiosa e com muitas expectativas de conhecer bastante a respeito. Eu estava dando uma lida sobre o currículo e a atuação de vocês,
e, sinceramente, não teriam nomes melhores. Eu, com certeza, me sinto muito lisonjeada e privilegiada de estar aqui. Muito obrigada por estarem aqui, por aceitar esse convite. Bem, sem mais delongas, então eu gostaria primeiro de agradecer a todos que estão hoje participando, então estamos, inclusive, aumentando o número de participantes, né? Nós dividimos o dia de hoje, vamos fazer um pouco diferente. O doutor Henrique teve uma ideia muito legal junto com o doutor João. Ao invés de fazer palestras fechadas, né, vamos dividir em 3 blocos, ok? E vamos fazer quase um bate-papo mesmo, onde eu farei quase que papel de entrevistadora e eles farão a abordagem. Então, a gente vai dividir em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos falar sobre a arbitragem. No segundo, sobre o direito da arte, e no terceiro bloco, sobre as aplicações práticas desses 2 campos, conversando, dialogando, tá? Ao final desse bate-papo, desses 3 blocos, por favor, fiquem muito à vontade de fazerem perguntas, com certeza vai abrilhantar e tornar esse encontro mais dinâmico e muito mais proveitoso para todos nós. Tudo bem? Então, agradeço aqui e já vou apresentar, então, os palestrantes. Hoje nós temos, então, o doutor Henrique Lennon Faria Guedes. Ele é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, sócio da Carvalho Machado e Tim Advogados e professor da Universidade Federal da Paraíba e da Unifacisa. E também temos a presença do Dr. João Victor Porto Jarski, ele é advogado no escritório Classe em Cassado Filho, a CCF Law, membro do Grupo de Estudos em Sociologia da Propriedade Intelectual GESP e pesquisador na Unidroit sobre o tema da arbitragem e do patrimônio cultural. Como veem, estamos em ótimas mãos. E para começar o nosso bate-papo, vamos começar falando sobre a arbitragem. Doutor Henrique, doutor João, vocês poderiam falar para a gente qual é a distinção, o que é arbitragem e qual é a distinção entre arbitragem e mediação? Boa noite, Patrícia. Boa noite, João. Boa noite, Marcelo. Queria brevemente, antes de responder a pergunta, Patrícia, permita-me aqui apenas cumprimentar o Marcelo pela oportuna organização do evento, pela toda a comissão e a Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina por abrir o espaço para um debate de um tema que de fato tem uma atualidade e ao mesmo tempo permite um diálogo transdisciplinar, um diálogo que se busca bastante em todas as áreas do direito e, por óbvio, nessas áreas do direito dos direitos culturais, do direito da arte, do direito do patrimônio cultural, é ainda mais relevante. Eu até conversava com a doutora Patrícia informalmente e ela me relatava que há vários grupos já que promovem esse diálogo transdisciplinar em pesquisas com antropólogos, com historiadores, com museólogos. Então, é realmente uma grande satisfação para mim poder compartilhar um pouco das nossas pesquisas, da nossa atuação nesses campos da arbitragem e do direito da arte. Também cumprimento o doutor André Janes, secretário-geral da ESA, pelo apoio conferido ao evento, pela presença que muito nos honra, e também todos os presentes que, pelo que eu observei nos comentários, no chat, formam justamente essa plateia transdisciplinar que nós estávamos justamente buscando. Há alguns colegas advogados e também há pessoas aqui que relataram atuar diretamente com arte, com o patrimônio cultural. Então, realmente a responsabilidade minha e de João certamente aumenta bastante. Bom, o tema da Eu acho que ele deve ter ficado sem conexão. Se havia travado para vocês também. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para o doutor Henrique. Me ouvem? Perfeito. Agora sim. Pronto, espero que tenham ouvido ali até
as saudações finais, mas eu já iniciava aqui fazendo justamente essa apresentação do tema, doutora Patrícia, respondendo a sua pergunta, colocando que a arbitragem é ao mesmo tempo algo muito antigo e ao mesmo tempo algo muito moderno. É ao mesmo tempo algo muito simples e muito sofisticado. É antigo porque não há civilização humana e sociedade antiga que eu examine, que eu estude, que não tenha algum tipo de solução de conflitos por um terceiro. Claro que antigamente, muito antigamente, não havia a sofisticação, a organização que nós temos hoje, com regras específicas, com elementos que inclusive vamos debater hoje, que formam o regulamento, né, de uma arbitragem. Mas é certo que a ideia de submeter um conflito a um terceiro imparcial, que possui a confiança das partes, e vai proferir uma decisão vinculante, é uma ideia muito simples. E ela é a definição da arbitragem. Ao mesmo tempo, a arbitragem tem se desenvolvido, principalmente no século XX, no século XXI, como um mecanismo de solução de disputas mais complexas, surgindo da necessidade de se buscar um órgão que possa proferir essa decisão vinculante, de que estamos falando, né? Uma decisão da qual não caberá, em regra, recurso, mas um órgão que tenha vantagens comparativas em relação à solução a que todos nós estamos habituados, que é a solução do Poder Judiciário. Diria não apenas a que todos nós estamos habituados, mas talvez aquela solução de que ninguém pode escapar, afinal, a jurisdição é inafastável. Então, a arbitragem traz uma possibilidade de deslocar essa jurisdição para um fórum, um ambiente mais propício a determinados tipos de disputas. E, nesse sentido, ela se distingue, portanto, da mediação, da conciliação, de outras formas que não têm uma vinculação para as partes. Todas essas outras formas são igualmente sofisticadas, têm alcançado um desenvolvimento mais recente, mas na mediação, na conciliação, no chamado Dispute Board, né, que é o Comitê de Solução de Disputas, ou mesmo nos bons ofícios, nas vias diplomáticas, que podem servir ali para questões de patrimônio cultural, todas essas questões prescindem de uma vinculação, prescindem de uma definitividade. E a arbitragem confere essa definitividade. João gostaria de, acho que, acrescentar. Sim. Bom, boa noite a todos. Eu endosso todos os agradecimentos que foram feitos aqui. Boa noite, doutora Patrícia, doutor Henrique, doutor Marcelo. Obrigado pelo espaço, obrigado à OAB Santa Catarina. E sim, continuando, né, a exposição que o Henrique estava fazendo, de fato, a arbitragem se distingue da mediação por ser um método heterocompositivo de resolução de disputas, né? A mediação e a conciliação vão ser resolvidas por meio de uma negociação, né, entre as partes. Vai ter o mediador e o conciliador que vai facilitar o diálogo, ou talvez propor soluções, mas no final das contas, na mediação e na conciliação, quem decide o que vai ser feito, né, com a disputa são as próprias partes. Na arbitragem, não. Quem decide a disputa é o terceiro imparcial, no caso, o árbitro. E é interessante, de fato, a arbitragem é um instituto bastante antigo. Você vê narrações até bíblicas, né, de Moisés sendo chamado para arbitrar disputas. No Brasil, o Brasil já, uns tempos atrás, sobretudo na época do Império, em que se tinha uma diplomacia bem forte, né, brasileira. O Dom Pedro II, por exemplo, ele era chamado para arbitrar disputas entre estados, entre França, Estados Unidos, Inglaterra. Isso acontecia. Então, de fato, é um instituto antigo. Só que no Brasil, desde a Constituição de 1824, de fato, mencionava um pouco sobre a arbitragem, só que isso acabou sendo muito deixado de lado a partir da Proclamação da República e com a Constituição de 1891. Por muito tempo se deixou de falar sobre arbitragem e acabou sendo muito relegado até mais recentemente, né, em 1996, quando veio a Lei Brasileira de Arbitragem. E ainda assim, doutora Patrícia e doutor Henrique, durante muito tempo, ainda cerca de 6 anos, a arbitragem foi muito relegada no Brasil,
por causa de um princípio constitucional que é a inafastabilidade do Poder Judiciário. Até uma decisão do STF tomada em 2002, era muito temerário você utilizar a arbitragem no Brasil, porque as partes tinham medo de uma eventual nulidade da sentença arbitral, porque supostamente você não poderia afastar da apreciação, o conflito da apreciação do Poder Judiciário. Foi com o julgamento do STF em 2002 pela constitucionalidade da lei da arbitragem, ela começou de fato a ser muito mais utilizada, e hoje o Brasil é reconhecidamente um país amigável à arbitragem. Ótimo, bem interessante, ainda mais nessa história toda. E assim, hoje, né, a gente tem tipos, ou tem mais de um tipo de arbitragem? Tem espécies diferentes? Doutor Henrique? Obrigado. Na verdade, quando a gente vai falar hoje, né, de arbitragem de direito da arte, basicamente nós vamos nos preocupar com duas grandes divisões que não são muito bem, digamos, apontadas, mas eu acredito que João e eu conseguiremos aqui trazer algum tipo de consenso para facilitar o entendimento. É algo que se chama de arbitragem internacional, uma arbitragem interestatal, que é justamente essa arbitragem que, por exemplo, solucionou ali no final do século XV o conflito entre Portugal e Espanha para saber como se daria a colonização do mundo inteiro. Daí veio, a partir de uma arbitragem realizada pelo Papa, o Tratado de Tordesilhas. Então, a arbitragem interestatal, internacional, também é um mecanismo muito utilizado no direito internacional público para solucionar esses conflitos entre estados, e até hoje há vários procedimentos de arbitragem entre estados soberanos, para utilizar aqui uma quase redundância, mas para efeitos didáticos, né? Outro tipo de arbitragem seria uma arbitragem comercial, uma arbitragem privada, que, como o nome indica, dá-se entre indivíduos, na maior parte das vezes entre empresas. Aqui podemos pensar também entre compradores de uma obra de arte, né, entre as partes de uma transação comercial que envolva uma obra de arte, por exemplo. E, por fim, mesclando a presença de um Estado e a presença de um indivíduo, nós temos uma arbitragem de investimentos, também conhecida como arbitragem investidor-Estado. João, essa divisão aí, que a gente até já comentou muito, né? Não sei se você concorda, porque também, assim, um ponto peculiar, Patrícia e João, é que mesmo na arbitragem comercial, hoje em dia a gente está envolvendo disputas que não são comerciais, né, João? Sim. De fato, existe essa divisão, é bem interessante, a arbitragem entre estados, entre o ente privado e o Estado, e entre dois entes privados, né, arbitragens mais comerciais. Eu acrescentaria também, Henrique, nessas subdivisões da arbitragem, a arbitragem institucional, né, e a arbitragem ad hoc. É outra classificação possível. A arbitragem institucional é aquela que vai ser levada para uma câmara arbitral. No Brasil, por exemplo, tem algumas câmaras famosas, a CAN-CCBC, a Camarb, que são focadas em disputas empresariais. E tem as arbitragens ad hoc, que é quando as partes elegem um procedimento específico no contrato. Você não vai ser levado para uma instituição, não vai ter o apoio das regras, do regulamento de uma instituição, mas vai ter a liberdade das partes escolherem com mais autonomia o procedimento, isso no próprio contrato. E é bem interessante, talvez isso seja trazido mais adiante, com mais profundidade mais adiante, mas o árbitro, na verdade, ele é uma pessoa, a conduta do árbitro é muito pouco regulada ainda, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. Tem um ditado famoso que se diz que o árbitro é até menos regulado do que um cabeleireiro, do que um barbeiro. E, de fato, ele tem muita autonomia na condução, na condução do procedimento arbitral. E, muito embora a arbitragem possa ser institucional ou ad hoc, né? Essa liberdade prevalece.
Eu acrescentaria só um ponto assim mais controverso recentemente, doutora Patrícia e doutor João, que é justamente o fato de que assim, a gente mencionou basicamente essa arbitragem privada, entre entes privados, é conhecida como arbitragem comercial. Como eu disse, é uma denominação universalmente aceita, né, documentos, leis modelo, convenções internacionais a utilizam, mas o fato é que cada vez mais nós vemos alguns tipos de disputas que não são rigorosamente comerciais, ou pelo menos não são aquelas que motivaram o desenvolvimento da arbitragem ali a partir dos anos 50 do século passado, serem inseridas nesse contexto de arbitragem comercial. No nosso país, eu citaria, por exemplo, a arbitragem trabalhista, que tem, sabemos que o direito do trabalho tem uma tutela muito específica, especialmente no Brasil, no mínimo desde os anos 20 ou 30 do século passado, e afastando-se ali do contrato antigamente chamado de locação de serviços, né? Então, a própria gênese do direito do trabalho, por exemplo, é de se diferenciar, de se distanciar do direito comercial, do direito comum, do direito civil. E hoje nós temos uma tentativa de aplicação da lei de arbitragem, que é uma lei de arbitragem comercial, para disputas trabalhistas. Nós temos outro exemplo que é a arbitragem desportiva. Não estou falando naturalmente aqui de VAR, nem do árbitro do jogo lá dos jogos de futebol. Estou falando da arbitragem como solução de conflitos envolvendo times, envolvendo um time e um jogador. Às vezes essas arbitragens podem ter elementos trabalhistas, às vezes elementos cíveis. E hoje aplicam-se a essas arbitragens desportivas o mesmo regimento, o mesmo arcabouço jurídico que se aplica à arbitragem comercial. E por que eu estou mencionando esses dois tipos? Porque isso vai também impactar as arbitragens da arte. São arbitragens que vão envolver elementos muito sutis, conhecimentos muitas vezes até estranhos ao cotidiano do direito, mas ainda assim nós, pelo menos até hoje, continuamos chamando arbitragem comercial também. Então, eu queria apontar esse elemento. Quando vocês, estou tentando assim dar um equilíbrio para a plateia, eu sei que pode haver especialistas em arbitragem, pode haver também leigos, mas sempre que vocês se depararem com o termo arbitragem comercial, saiba que a pessoa pode estar falando do mesmo tipo de arbitragem que a gente vai falar hoje, que é essa arbitragem da arte. Tá? Então, são essas nomenclaturas aí que a gente precisa passear antes de ir para os aspectos práticos, né, João? Inclusive, um ponto interessante é que, muito embora seja de fato considerada, classificada a arbitragem comercial, uma convenção uma convenção internacional, né, que é muito utilizada na compra e venda de mercadorias, que é a Convenção de Viena para compra e venda internacional de mercadorias, ela não é aplicável às compra e venda de objetos de arte, por exemplo, porque essas transações são consideradas se chama personal use, né, uso pessoal. Então, se entende mais como se fosse uma relação de consumo do que como propriamente um consumo, entende na acepção brasileira, né, mas do que como propriamente uma compra e venda de mercadoria mesmo. Mas, de fato, quando falamos arbitragem comercial, a tendência é que estamos englobando também a arbitragem de arte. Essa interdisciplinaridade, né, sobretudo nesse ramo do direito e da arte, é bem forte. Bem interessante. Até, doutor João, o senhor comentou de duas espécies, além de todas essas, comercial, na área de trabalho, etc., mas você falou da arbitragem institucional e arbitragem privada, e comentou também sobre a questão de não regulamentação do árbitro. Então, hoje eu posso dizer que a arbitragem ela é institucionalizada, e mesmo sendo institucionalizada, esse árbitro também tem essa ausência de regulamentação, existem diferenças sobre a atuação do árbitro em uma arbitragem institucionalizada ou privada, se eu entendi bem a colocação. Entendi. Bom, não sei se o doutor Henrique concorda, mas acho que depende da acepção em que você usa se a arbitragem é ou não institucionalizada. Claro que existem regras gerais para a arbitragem, né? Na legislação brasileira, é a Lei 9.307, o árbitro tem que obedecer vários princípios,
Na verdade, o árbitro, por essa lei, é considerado juiz de fato e de direito, então ele está sujeito a penas muito parecidas a que um juiz está sujeito e responsabilidades também muito parecidas. Então, ele tem que obedecer o devido processo legal, tem risco de nulidade de sentença se ele não oportunizar as partes a ampla defesa, por exemplo. Nesse sentido, eu diria sim, a arbitragem de certa forma institucionalizada, mas, por outro lado, você ainda tem essa liberdade das partes escolherem adotarem um procedimento numa Câmara ou fazer a arbitragem privada, né, a arbitragem ad hoc. Então, nesse sentido, eu não sei se eu diria que ela é exatamente institucionalizada, mas com certeza o árbitro tem regras e ele age dentro de uma certa moldura, né? Ele não é completamente livre, a atuação dele é assim regulamentada. Perfeito, muito obrigada. E com relação às fontes, as leis que regem a arbitragem, então nós temos a de 1997, foi comentado, né, aqui na esfera nacional. Além dessas e tratados internacionais, que leis, que normas podem ser utilizadas como fontes na arbitragem? Doutor Henrique ou doutor João? Fica à vontade, Henrique. Perfeito. É interessante, doutora Patrícia, que um grande elemento de regulação da arbitragem é primordialmente a vontade das partes. Acima de tudo, a vontade das partes. Isso porque, mesmo que eu lhe diga assim, olha, nós temos partes brasileiras que vão participar de uma transação de arte, né, uma transação comercial envolvendo uma obra de arte. Mas isso significa que vai ser aplicável a lei brasileira de arbitragem? Não necessariamente. Porque, caso elas vão fazer uma arbitragem, né? Esse é o objeto do painel, então eu parto desse pressuposto, tá, gente? Nós estamos sempre falando de arbitragens, então que isso fique implícito. Mas vou reformular para ficar mais claro. Duas partes, né, dois indivíduos brasileiros querem fazer uma transação comercial envolvendo uma obra de arte e submeter esse contrato a uma cláusula compromissória, uma cláusula de arbitragem. Isso implica necessariamente que vai haver uma aplicação, por exemplo, da lei brasileira de arbitragem? Não, porque a lei brasileira de arbitragem, em rigor, vai ser aplicada a arbitragens realizadas no Brasil. Caso, por exemplo, essas partes escolham a CAFA, né, que é a Court of Arbitration for Art, que é uma das mais especializadas e uma das principais hoje, essa arbitragem vai ter que ser realizada, ela vai ter que ter a sua sede na Haia, nos Países Baixos, de modo que se aplicaria a lei neerlandesa de arbitragem e não necessariamente a lei brasileira. Então perceba que, embora nós tenhamos sim legislações nacionais de arbitragem, o que nós temos hoje, acima de tudo, para regulamentar, para regular a arbitragem, vai ser a vontade das partes. É claro que, dependendo da relação que está sendo debatida, haverá uma maior ou menor deferência a essa liberdade. Mencionei aqui hoje, por exemplo, as questões trabalhistas. Naturalmente, haverá mais questões digamos, normas de aplicação imediata, né, que a gente costuma chamar de normas de ordem pública. Naturalmente, haverá mais questões a coibir a vontade das partes em uma determinada relação, como a relação trabalhista, a relação de consumo, e uma menor incidência de normas de aplicação imediata em uma relação comercial, uma relação de direito civil. Então, o que vai disciplinar a arbitragem é, primeiramente, a autonomia da vontade, a vontade das partes, que vão escolher onde vai ser realizada a arbitragem, e essa sede da arbitragem vai atrair a aplicação de uma lei processual, tá? A lei brasileira de arbitragem é uma lei processual, ela disciplina aspectos procedimentais. Então, as partes podem escolher isso. Em segundo lugar, as partes podem escolher o direito aplicável ao mérito da arbitragem, que aí a gente vai se aproximar mais de aspectos materiais, que me parece podem ser aprofundados ali no segundo bloco, né, quando a gente falar exatamente do direito da arte. Mas também podemos mencionar, ainda nos aspectos processuais, né? Embora haja uma variação nacional de leis de arbitragem, é essencial lembrar que existe a Convenção de Nova York de 1958, que disciplina
essa circulação internacional de sentenças arbitrais. É uma convenção que disciplina como é que eu importo e exporto uma sentença arbitral. Porque, vejam, a arbitragem, a sentença arbitral, em rigor, em regra, terá uma nacionalidade. Como eu mencionei, né? Se eu escolho essa arbitragem para ser realizada lá nos Países Baixos, nas regras da Corte de Arbitragem da Arte, a sentença vai ser neerlandesa, ela não vai ser uma sentença brasileira. Então, para eu trazer essa sentença para promover um cumprimento de sentença no Brasil, né, eu vou ter que, digamos, importar essa sentença. Falando mais tecnicamente, eu vou ter que submeter essa sentença a um processo de homologação no Superior Tribunal de Justiça. Então, esse processo de homologação vai ser disciplinado, por exemplo, por essa convenção internacional que disciplina essa circulação de sentenças arbitrais. Então, há um conjunto, sim, de regras, de leis nacionais, de convenções internacionais que disciplinam a arbitragem, mas eu queria deixar muito claro que a vontade das partes, a autonomia privada, tem um grande impacto. E é justamente isso que é o grande diferencial comparativo da arbitragem em relação ao Poder Judiciário. Não é isso, João? Sim, exatamente isso. Mas só uma observação que, de fato, predomina o voluntarismo, né, a vontade das partes. Entretanto, a vontade das partes é, de certa forma, limitada, porque a arbitragem só vai ser admitida, pelo menos aqui no Brasil, em casos envolvendo direito patrimonial disponível. Acredito que seja assim também na maior parte do mundo. Então, se tem, por exemplo, um conflito envolvendo direito criminal, não sei, um homicídio, por exemplo, ou você tem algo envolvendo direito de família, esse tipo de disputa ele não vai poder ser arbitrada. Então, de fato, prevalece a autonomia das partes, mas é interessante que existam instrumentos específicos autorizando o uso da arbitragem, principalmente no âmbito do patrimônio cultural, né, que às vezes acaba sendo um tema bastante sensível, mesmo a ordem pública, ao interesse público. E você vê, por exemplo, a convenção tem algumas convenções que falam sobre patrimônio cultural marítimo, não sei se eu posso dizer assim, subaquático, em que nas convenções está escrito: as partes, caso haja alguma disputa, as partes podem sim levar esse conflito à arbitragem. Sua autorização é interessante, porque dá uma certa garantia de que a eventual sentença arbitral não vai ser anulada, sob o argumento de que a sentença, sobre o argumento de que não poderia ser objeto de apreciação do árbitro, né, ou de que não era direito patrimonial disponível. Tem, especificamente sobre a arte ainda e patrimônio cultural, tem a Convenção da UNIDROIT de 1995, que versa sobre o tráfico ilegal, o tráfico ilícito de mercadorias, de obras de arte, na verdade, e que nessa convenção também está dito: as disputas podem sim ser submetidas à arbitragem. Essa autorização traz bastante segurança jurídica, bastante conforto para quem está lidando com esse comércio ou com o patrimônio cultural. Bem interessante, muito obrigada. Eu acredito que a gente vai voltar a esse tema mais tarde, porque particularmente me interessa bastante. O doutor Marcelo comentou também que queria fazer uma pergunta aqui no chat. Excelente. Boa noite. Na verdade, eu sou leigo na área da arbitragem. Então, assim, vou fazer uma pergunta, até parece... Enfim, como que funciona o contraditório na arbitragem? Existe o contraditório? Sim, com certeza. Inclusive, é um dos princípios que a própria lei de arbitragem coloca como essenciais a serem respeitados, sob pena de uma nulidade da sentença. O artigo 32 da lei de arbitragem, no inciso 8º, indica expressamente que esses princípios do contraditório, do devido processo legal, devem ser aplicados em qualquer procedimento arbitral. E aqui, doutor Marcelo, eu até trago um aspecto até um pouco mais sutil
né, aproveitando que nós estamos num ambiente transdisciplinar, permitam-me trazer um aspecto até das ciências econômicas, né, um aspecto comportamental. Os árbitros têm especial interesse em proteger a sentença. Então, eles têm especial interesse em assegurar que todas as partes, em geral as duas partes, né, mas que todos os agentes do processo exerçam adequadamente o contraditório. Porque nós sabemos que o exercício do contraditório é um princípio básico do direito processual em todo, digamos, do direito moderno, né, do direito processual moderno. E é natural que a falta de exercício do contraditório, né, a violação ao contraditório, seria uma causa de anulação da sentença arbitral em muitas jurisdições, no Brasil e em vários outros países. Então, existe um especial interesse do árbitro em proteger a rigidez da sua sentença. Eu queria trazer essa visão da economia para também nós percebermos a sentença arbitral como um produto que vai ser colocado em um mercado que faz escolhas estratégicas, escolhas racionais. Porque percebam o seguinte, quando a gente vê que a arbitragem é fruto do consentimento das partes, nós percebemos que passa por uma escolha estratégica dessas partes, desses agentes de mercado, né, do mercado da arte, a seguinte opção racional. É mais estratégico, é mais racional para a maximização dos meus interesses uma arbitragem ou uma solução judiciária? A arbitragem vai ser mais custosa, vai ser mais específica, principalmente a arbitragem vai me garantir um acesso à justiça de forma eficiente, então isso parte também das escolhas. Então, a partir do momento que os agentes do mercado da arte sentem segurança na arbitragem, a partir do momento que eles enxergam que as sentenças arbitrais são bons produtos, todos os agentes do mercado da arte vão querer consumir, permitam-me aqui a analogia, consumir esse produto. Por outro lado, caso as arbitragens sejam produtos de árbitros, seja árbitros despreparados ou mesmo árbitros de má fé, árbitros que não asseguram o contraditório por motivos obscuros, menos atenção será dada pelo mercado à arbitragem. Menos as pessoas procurarão a arbitragem. E isso é muito importante de a gente perceber quando a gente debate a arbitragem da arte, porque é um mercado que ainda não, digamos, ainda está recebendo essa notícia, né, a boa notícia, a boa nova da arbitragem, e é muito importante que esse mercado esteja seguro do que vai ser a arbitragem. Porque se a arbitragem for mal feita no mercado da arte, ela não vai ser mais utilizada. Se começar a ser... Nós, né, estamos entre advogados, então se entre nós, advogados, começarmos a perceber que, olha, realmente a arbitragem não tem sido adequada, o contraditório não tem sido observado na arbitragem, os árbitros não são razoáveis nas suas decisões, nós, advogados, vamos deixar de recomendar a arbitragem para os nossos clientes. Então é um ciclo, um ciclo que pode ser explicado, inclusive, em termos econômicos. Mas, sim, doutor Marcelo, mas só para deixar claro, a arbitragem é um bom produto, tá? Merece, sim, toda a atenção, inclusive no mercado da arte. Sim, doutor Marcelo. Inclusive, de fato, é um produto e existem incentivos econômicos para que os árbitros se comportem de uma certa maneira, né, evitando e dando maior ênfase, inclusive, como o doutor Henrique falou, ao contraditório. Você veja que alguns institutos, justamente por conta disso, alguns institutos na arbitragem são muito mitigados, como o Instituto da Preclusão. Quase não existe preclusão na arbitragem. Manifestações que são feitas fora do prazo, normalmente são aceitas. O árbitro não vai dizer, se manifestou fora do prazo, eu vou cancelar aqui sua manifestação, não vou nem ler. Ele não vai fazer isso, justamente pelo medo que ele tem de uma eventual nulidade por conta do desrespeito ao contraditório. Excelente. Acho que, doutor Marcelo, desculpa, doutora Patrícia. Não, imagina, ele que tinha levantado a mão de novo. Aqui, doutor Marcelo. É interessante o assunto, tá? Agora, como que funciona as sentenças arbitrais? A livre convicção do árbitro. Existe isso ou não existe?
a sentença judicial, a gente sabe, tem a livre convicção do magistrado, né? Existe a livre convicção, não existe? Eu nunca fiz uma arbitragem, eu não sei. Vocês devem saber mais. Sim, o árbitro não apenas tem a sua liberdade de convencimento, mas, sobretudo, ele é obrigado a fundamentar adequadamente. E aqui, mais uma vez, doutor Marcelo, eu trago esses incentivos comportamentais. Sendo um produto escolhido pelas partes, existe um incentivo muito forte de que o árbitro seja mais meticuloso, mais detalhista na análise dos argumentos trazidos pelas partes, e principalmente das provas que foram produzidas no âmbito de um processo arbitral. Por muitos anos, houve um conjunto de precedentes, um entendimento prevalecente ali no Superior Tribunal de Justiça, de que os juízes não estavam obrigados a rebater todos os argumentos das partes, não era isso? Inclusive, confesso aqui como advogado que é um pouco frustrante para o advogado que constrói determinada tese não vê-la adequadamente analisada, nem que seja para ser refutada, né? Para você ter as razões, para você eventualmente fazer um recurso. Mas por muito tempo firmou-se esse entendimento, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, de que o Poder Judiciário, né, os juízes estatais não estariam obrigados. Veio o Código de Processo Civil vigente, né? Ninguém aqui vai chamar de novo, naturalmente, mas o CPC vigente deixa claro que o juiz é obrigado, mas eu vejo ainda, como advogado, que muitos juízes ainda resistem e utilizam esse entendimento. No caso da arbitragem, eu vejo que existe, como eu disse, na prática, eu veja, não apenas do ponto de vista teórico, né, não é uma hipótese aqui de análise econômica do direito. Eu, de fato, vejo na prática, e João, que também lida com arbitragem, pode comentar isso, eu vejo na prática um aprofundamento maior na arbitragem. E isso é importante, mais uma vez, quando a gente está diante de causas mais complexas, que têm minúcias, né? Imaginem causas envolvendo a origem de determinada obra de arte, ou causas envolvendo a autenticidade, em que você precisa se debruçar sobre uma trajetória daquela obra. Então, é realmente muito oportuno que a arbitragem tenha essa fundamentação adequada e o árbitro possa formular o seu convencimento. Só um adendo bem rápido. É interessante também por conta desse público interdisciplinar que teve, né, sobre o aspecto sociológico da arbitragem. É interessante que nem sempre foi assim. Nem sempre o árbitro teve que fundamentar com muito zelo, com muita precisão, sua decisão. Algum tempo atrás, no século XX, assim, mais para o início do século XX, os árbitros eram escolhidos mais por seu prestígio moral, por serem pessoas reconhecidamente éticas, né? Enfim. E na decisão deles, muitas vezes não eram sequer fundamentadas numa legislação específica. Esses árbitros, antigamente, muitas vezes decidiam por equidade, o que quase não acontece nas arbitragens atuais. Foi justamente esses incentivos econômicos, né, com o ingresso de novas jurisdições na arbitragem, né? Antigamente era só mais focado na Europa, e quando foi entre Estados Unidos, depois América do Sul, esses novos elementos, né, no mercado da arbitragem promoveram uma necessidade de que o árbitro se adaptasse para que o produto dele, né, a sentença arbitral, fosse apreciada. Então, com o passar do tempo, foi deixando de ser essa coisa da nobreza, dos grandes homens que decidiam por equidade, porque eles eram extremamente, reconhecidamente, pessoas éticas e morais, para ser algo extremamente fundamentado e regrado, né, com muito zelo, como é hoje em dia. Perfeito, Excelente. muito interessante. Só para reforçar mesmo, João, a titulação, só para organizar primeiramente, existe também essa outra distinção, né, uma arbitragem de direito e uma arbitragem de equidade, e é muito interessante aqui, eu imagino que haja antropólogos na plateia, e pessoas que estudam antropologia,
E eu vejo que, assim, mesmo em culturas que têm uma formação jurídica diferente, que não são, por exemplo, habituadas a um processo como nós temos no direito ocidental moderno, podem ter esse tipo de decisão vinculante por uma pessoa respeitada, cuja legitimidade decorre não do procedimento, mas da influência que ela tem naquela sociedade, naquele povo. Então, há até relatos de algumas tribos que utilizam ainda hoje esse mecanismo de arbitrário que poderia ser traduzido, com todos os riscos antropológicos que isso representa, mas poderia ser traduzido como uma arbitragem por equidade. É justamente isso que João narrou. É uma pessoa que é escolhida porque ela é ele é o sábio do grupo, é a anciã do grupo, que é escolhida para dar uma decisão vinculante, sem necessariamente fundamentar no direito. Então, essa arbitragem por equidade pode ser encontrada, inclusive, em civilizações, em sociedades, em culturas que não têm essa tradição processual como a gente tem, né? Bem interessante, muito interessante. Bem, então acho que já deu para ter mais ou menos uma noção da arbitragem e dessa possibilidade de dizer o direito, ou o que é certo, o que deveria ser feito ou não, sem depender necessariamente de um juiz togado, né? E agora vamos tentar entender um pouco então esse direito da arte. O que é o direito da arte? A professora Patrícia solta simplesmente a pergunta mais difícil da noite, né? E finge que foi assim um simples tudo bem como vai, né? Mas realmente é muito difícil, doutora Patrícia, porque assim não é, a gente até comentava, né, João? Não existe um código específico, nem mesmo uma consolidação, como a gente tem, por exemplo, o Código Civil, a consolidação das leis do trabalho. O direito da arte é essencialmente interdisciplinar, congrega esses elementos da propriedade intelectual, congrega elementos da tutela do patrimônio cultural. Nesse contexto, ele pode puxar alguns elementos do direito administrativo, dialoga com o direito constitucional, pode conter alguma questão eminentemente comercial, até ensaia uma aproximação com o direito tributário, né? Hoje até houve um evento com o nosso orientador, nosso mestre, né, João, o professor Marcílio Franca, em que ele debateu nesse evento exatamente um novo projeto de lei que trata ali da lavagem de dinheiro relacionada a obras de arte. Então, o direito da arte é um ramo realmente interdisciplinar, mas eu me arrisco aqui, doutora Patrícia, doutor João, a ensaiar um conjunto aqui mais ou menos uniforme que poderia guiar uma possível arbitragem envolvendo o direito da arte. Primeiramente, não há nenhuma pretensão de que o árbitro seja um conhecedor, um crítico de arte. A ideia de uma arbitragem da arte não é dizer exatamente o que é arte, até porque é jurisdição. Então, ele vai dizer o direito, e não necessariamente a arte. Mas essa questão do direito da arte passa, mais uma vez, João, aqui eu não sei nem se nós concordamos, acho que podemos até divergir, mas parece-me que a questão do direito da arte passa primeiramente, doutora Patrícia, por definir qual é o direito daquela arte. Em que sentido? É possível haver uma aplicação ali de um direito brasileiro, de um direito alemão, de um direito suíço, de um direito americano. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos de obras que transitam entre várias jurisdições ao longo da sua existência. Naturalmente, quanto mais antiga a obra de arte, mais ela pode ter passeado aí por várias jurisdições, principalmente quando a gente pensa naquelas obras de arte que sofreram pilhagem, né, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, um objeto aí, um objeto de interesse cultural, exatamente pela própria definição, né, do problema da restituição, passeia, ou pelo menos é capturado de uma jurisdição a outra. Então, aqui me parece que há vários direitos da arte, vários direitos possivelmente aplicáveis à arte.
Então, para resumir, mais uma vez, assim, lembrando que é uma questão em aberto que o colega, que o Dr. João pode até divergir, mas parece-me, primeiramente, que embora não haja um direito exatamente da arte ainda, nós podemos encontrar uma multiplicidade de questões que podem ser agregadas, mas para mim, talvez aqui por um viés da minha formação em direito internacional privado, a minha formação mais recente em direito internacional privado, para mim é primeiro preciso identificar qual é o direito aplicável a essa arte, para a gente entender quais as questões que vão ser disciplinadas. Se é uma questão de propriedade intelectual, qual vai ser o direito aplicável? Se é uma questão uma questão tributária, qual vai ser naturalmente o direito aplicável? Então, há essa multiplicidade. Eu concordo muito com o que o Henrique falou. Acho que, de fato, existem direitos da arte e realmente é muito interdisciplinar, não dá para dizer. De fato, não existe um código, né, do direito da arte. Vai envolver direito civil, direito criminal, tributário, vai envolver as mais diferentes facetas em âmbito nacional e em âmbito internacional também. Mas eu acho que, muito embora, de fato, na maioria dos casos, descobrindo o direito aplicável, o árbitro, no caso, não vai ter que decidir se é arte ou não, mas em algumas hipóteses difíceis, eu diria, ele vai ter que abordar isso, pelo menos tangencialmente. Isso me lembra um caso famoso que aconteceu, que foi sobre... Isso acontece principalmente em casos envolvendo direito autoral, eu acho. E nesse caso específico versava sobre o direito autoral sobre o silêncio. Tem um compositor, acho que não sei, lembro se é americano ou inglês, chamado John Cage. E ele era bem inovador assim no âmbito das composições. Ele fazia composição com sons ambientais, tipo assim, uma panela de pressão, abrindo, fechando uma tampa, batendo numa panela, não sei, coisas bem inusitadas nesse sentido, bem abstrato, uma música bem abstrata. E ele tem uma música que chama 4:33, que são 4 minutos e 33 segundos de absoluto silêncio. Eu diria que é um absoluto silêncio, né? Porque se você for performar isso num concerto, por exemplo, como acontece, de fato, essa composição, digamos assim, é levada para concerto, e normalmente chega um pianista, levanta as mãos e fica 4 minutos e 33 segundos sem tocar nada. E aí, eventualmente, tem um pigarro na plateia, alguém comenta alguma coisa, uma risada, uma tosse, alguma coisa assim. Então, acho que a ideia do John Cage era justamente essa, de que o silêncio nunca é exatamente silencioso, né? Sempre existe, e que os silêncios sempre vão ser diferentes uns dos outros. Mas enfim, o John Cage tem essa obra, 4:33, e tem uma banda americana que fez uma música, não exatamente em homenagem a John Cage, mas que a música se chamava Um Minuto de Silêncio. E quem tinha os detentores, né, dos direitos autorais sobre essa composição do John Cage foi lá e processou, acho que o nome dele era Mike alguma coisa, Mike Beth, eu acho, processou por infringir esses direitos autorais sobre o silêncio. E eu acho que a decisão do árbitro, nesse caso, ela teria de fato que, pelo menos tangencialmente, dizer: bom, isso é uma composição, isso é uma obra de arte, o que é o silêncio? Ele pode ter direito autoral sobre o silêncio? Felizmente, o árbitro não teve que decidir nesse caso, porque teve uma composição amigável e, pasmem, o acusado, né, o processado, teve que pagar mais de 6 dígitos, assim, uma quantia bem grande mesmo, por ter infringido os direitos autorais sobre o silêncio de John Cage. Então, assim, é claro, é um caso específico bem difícil, né? Mas acho que em algumas hipóteses o árbitro ou o juiz vai ter que tangencialmente falar: isso é arte, isso não é arte. Isso é uma tarefa de fato bem difícil, mas eventualmente acontece, sim. Até isso ia ser a próxima pergunta, né? Como lidar com esse problema de definir o que é arte? Desculpa, não sei se enquanto vocês querem pensar, o Dr. Marcelo acho que levantou a mão ali.
Boa noite. Quero fazer uma pergunta. O doutor Douglas, presidente da Comissão de Processo Civil, né, enviou uma pergunta. O Código de Processo Civil de 2015 implantou um verdadeiro sistema de precedentes? Pergunto, os árbitros estão vinculados aos precedentes do STJ e do STF? Boa pergunta, né? Sim, a pergunta é excelente, mas a resposta não é tão facilmente afirmativa ou negativa. A verdade é que não há ainda um consenso, é uma questão recente digamos, na doutrina arbitralista e é uma questão muito sensível. E eu queria primeiramente explicar por que ela é delicada. Porque a sentença arbitral, embora em rigor, em regra, não caiba recurso da sentença arbitral, está sujeita a uma ação de anulação. Então, o risco de não se aplicar, por exemplo, adequadamente o direito brasileiro é que essa sentença seja anulada e, consequentemente, todo o trabalho do tribunal arbitral e, principalmente, todos os custos que foram suportados pelas partes sejam simplesmente perdidos. Então, quando a gente fala de uma arbitragem, a gente fala assim, qual vai ser o direito aplicável? Em regra, aqui no Brasil, aplica-se o direito brasileiro. E aí vem a questão verdadeira, doutor Douglas, doutor Marcelo, é assim, quando a gente diz na convenção de arbitragem que vai aplicar o direito brasileiro, isso abrange também a interpretação vinculante dada pelos tribunais brasileiros. Colocado dessa forma, a questão parece ser mais simples, porque, naturalmente, o direito é a norma. Ou seja, não é simplesmente o Código Civil, mas é a norma que se extrai daqueles dispositivos que estão ali no artigo 112, 113 e 114, por exemplo. Então, colocado dessa forma, o direito brasileiro que as partes escolheram, quando elas escolheram o direito brasileiro, quando as partes escolhem o direito brasileiro para ser aplicado ao mérito da arbitragem, elas, em tese, estariam trazendo com esse direito brasileiro a interpretação que é feita pelos tribunais, pelo STJ, pelo STF, por exemplo. Acrescento aqui, talvez, o TST para uma arbitragem trabalhista também. Mas existe um aspecto, um argumento contrário. Se as partes quisessem ver aplicada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, elas realmente teriam escolhido um tribunal privado? Ou elas teriam ficado ali no Poder Judiciário? Porque se eu estou no Poder Judiciário e o juiz deixa de observar um precedente, por exemplo, numa ação de controle concentrado, cabe uma reclamação direta para o Supremo Tribunal Federal. Vejam, então seria muito conveniente, caso eu quisesse a aplicação dos precedentes, seria muito conveniente que eu estivesse, que eu continuasse com o juiz togado, com o Poder Judiciário estatal. Então, se por um lado existe um argumento para se considerar sim os precedentes vinculantes dentro dessa interpretação do direito brasileiro, por outro, existe certa resistência dos próprios árbitros a se verem vinculados a esses precedentes. Ainda que o artigo, salvo engano, 935, né, do Código de Processo Civil, liste muito detalhadamente quais são esses precedentes. Então, os argumentos colocados à mesa são esses, mas ainda é uma questão em aberto, que provavelmente vai ser disciplinada, paradoxalmente, João, quando chegar algum recurso em uma ação de anulação no Superior Tribunal de Justiça e haja, de fato, uma solução, ironicamente, pelo próprio Poder Judiciário, dizendo se há uma causa ou não, se há uma hipótese ou não de anulação da sentença arbitral. João, como é que você enxerga esse problema? Eu concordo, acho que o tema é bem controverso e as cartas são essas, né? O jogo é esse. E, de fato, isso vai ter que ser, provavelmente vai ter que ser decidido no âmbito da justiça estatal. Mas isso é interessante, porque a arbitragem não é muito embora ela
corra, né, paralelamente à justiça estatal, os dois, na verdade, têm que cooperar. O árbitro e o juiz não estão um contra o outro, não são inimigos, não disputam entre si. O árbitro e o juiz, na verdade, vão se apoiar. E, nesse caso, uma decisão da Corte Estatal, né, da Justiça Estatal, seria com a finalidade de, claro, dar apoio à arbitragem brasileira. Ótimo, muito obrigada pela pergunta, Dr. Douglas, bem interessante. Já que a gente abriu esse precedente aqui de perguntas, né, a doutora Nachara Piazentina até comentou que nos conflitos acho que é um comentário, não tem um ponto de interrogação. Me corrija, doutora Nachara. Nos conflitos envolvendo obras audiovisuais é comum utilizar-se a Câmara de Arbitragem na comunicação. Seria uma afirmação, doutora? O interessante Isso, aí, gente, doutora Patrícia. é utilizado Excelente. muito. Eu nunca cheguei a participar, mas eu vejo muito nos contratos audiovisuais essa Câmara de Arbitragem na comunicação. Não sei se teria alguma outra mais especializada, específico de arte, ou é utilizada assim dessa forma, assim, quando é de propriedade intelectual, ou quando é da comunicação, como é que funciona essas especificidades de cada setor artístico? Perfeito. A questão muito interessante que a doutora Ana Nachara traz me permita aqui, que talvez seja uma dúvida de outros. Existe uma vinculação a determinadas câmaras. Por exemplo, se eu tenho um conflito, como ela mencionou, envolvendo obras audiovisuais, eu necessariamente tenho que ir para essa câmara de arbitragem na comunicação, ou eu posso escolher uma câmara qualquer? Vou mencionar aqui, por exemplo, que existem hoje no Brasil câmaras mais genéricas, que não se pretendem voltadas a nenhum mercado. Por exemplo, o João já mencionou, né, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é um dos maiores. Tem a Câmara de Arbitragem e Mediação Empresarial, a Camarb. Mas a gente também tem a Câmara de Arbitragem do Agronegócio, a Câmara de Arbitragem e Mediação da Propriedade Intelectual. Mas eu queria deixar muito claro que não há uma vinculação necessária. As partes são livres para escolher. Por exemplo, se estão numa disputa do agronegócio, né, como eu mencionei, elas podem escolher, sim, a Câmara do Agronegócio, mas não necessariamente elas estão vinculadas a essa Câmara. Só para não ficar nenhuma dúvida, eu queria trazer uma ressalva. Para alguns mercados regulados, existe, sim, uma reserva para determinadas câmaras. Então, assim, quando a gente pensa no mercado de ações, existem ali câmaras específicas. Quando a gente pensa no mercado da energia, existe uma preocupação em se direcionar. Mas, em regra, não existe uma vinculação. Então, doutora Ana Nachara, se existe essa tendência no mercado do audiovisual, que pelo que eu entendi é um mercado que a doutora atua, é muito mais uma tendência racional do mercado. Ou seja, o mercado enxergou que era conveniente que as disputas do audiovisual fossem direcionadas para essa Câmara. Talvez porque seja uma Câmara cujos árbitros sejam especializados, talvez por ser uma Câmara que é vinculada a alguma entidade do audiovisual. Então, assim, existe essa tendência. Para dar outro exemplo, lá em São Paulo, é muito conhecida a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né, muito atuante, a Fiesp. Existe uma Câmara de Arbitragem da Fiesp. Então, é natural que as empresas, né, as indústrias de São Paulo, busquem a Câmara da Fiesp. Mas é meramente um direcionamento que o mercado vai naturalmente trazendo. É isso, João? É justamente isso. E justamente voltando àquele argumento dos incentivos econômicos, né? Do mesmo jeito que os árbitros são incentivados a produzir bons produtos, ou seja, suas sentenças, também as câmaras de arbitragem são incentivadas a produzirem bons serviços, que no caso pode ser listando árbitros que são especialistas, nesse caso, por exemplo, em conflitos de obras audiovisuais, ou pode ser, não sei, outros tipos de conflito envolvendo obras de arte. A Corte de Arbitragem para a Arte, que Henrique mencionou, né, em Haia, ela foi criada justamente com essa intenção.
Então, ela tem regras bastante específicas voltadas para atender o público da arte, pessoas que comercializam obra de arte. Acho que é exatamente isso. Perfeito. Só colocar carregar a bateria aqui do computador, que já está quase indo. A doutora Elizabeth Porto também fez uma pergunta. Ela gostaria de saber se o hábito tem que ter obrigatoriamente formação em direito. João, você gostaria de responder? Claro, claro, até porque minha mãe fez a pergunta. Na verdade, não, o árbitro não tem que ter formação nenhuma em direito. Isso é bem interessante, principalmente por causa desse público interdisciplinar que temos aqui. O árbitro pode ser, na verdade, é uma das grandes vantagens da arbitragem. Veja que, pelo árbitro não precisar ter formação em direito, as partes podem escolher um árbitro que é extremamente especializado no assunto do conflito delas. Então, se eu estou, de novo, a Corte de Arbitragem para a Arte, um aspecto interessante das regras de arbitragem dessa corte é que ela tem uma lista específica de árbitros. Esses árbitros têm que ter experiência com afora, né? A experiência com arbitragem tem que ter a experiência com comércio de arte, com propriedade intelectual, com direitos autorais. Todo esse tipo de matéria, eles vão passar por a pessoa, né, que quer se candidatar a ingressar nessa lista de árbitros, passa por um processo seletivo e pode ser ou não admitida, a depender de sua qualificação. E as partes têm que escolher, é muito difícil a CAFA, a Corte de Arbitragem para a Arte, admitir que as partes desviem dessa lista de árbitros que eles selecionaram previamente. E, claro, esses árbitros podem ter múltiplas formações. Só o que é exigido deles é o conhecimento específico nessa área de direito e arte. Mas, enfim, espero ter respondido. Se o doutor Henrique quiser complementar também. Bem, voltando àquela pergunta, como lidar com o problema de definir o que é arte? Até baseado no exemplo do silêncio, né? Propriedade sobre o silêncio, né? O direito autoral sobre o silêncio, que eu achei super interessante o caso. Quem se arrisca? Isso é muito interessante, muito bem definido, né? Alguém se arrisca. Muito bem definido o que a gente vai tentar fazer aqui, doutora Patrícia. Mas é muito interessante, eu estava pensando aqui, João, que a disputa, quando é colocada para apreciação dos árbitros, já indica uma certa tendência a se considerar como uma obra, seja ela, digamos, original ou mesmo uma cópia, como você se referiu. Então, assim, como a gente viu, né, a própria escolha de uma câmara específica para a arte pode sugerir que essa é a formação buscada pelas partes. Porque é uma sutileza da arbitragem que precisa ser ressaltada. A arbitragem é uma escolha das partes. Então, quando a gente fala de uma solução pelo Poder Judiciário, a gente sabe que não pode escapar. Assim, se eu recebo uma citação, eu tenho que comparecer em juízo, eu tenho que apresentar defesa sob pena de revelia, e se há uma pena é porque era obrigatório. Então, a gente vê que o Poder Judiciário realmente tem essa inafastabilidade, como a própria Constituição coloca. Mas a arbitragem é uma escolha mesmo das partes. Então, é uma escolha, primeiro, pelo procedimento, eu escolho me submeter a uma arbitragem, é uma escolha pelas regras que vão ser aplicadas. Por exemplo, quando eu escolho a Câmara, que foi referida aqui por doutora Nanachara, a Câmara da Comunicação, eu tenho conhecimento das regras específicas daquela Câmara, então eu escolhi aquela Câmara. Se eu escolho a Câmara da Arte, eu tenho conhecimento das regras daquela Câmara, então eu escolhi aquela Câmara. Então, o que eu estou querendo dizer é que se a arbitragem parte de uma escolha das partes, mais detalhada ou menos detalhada, ela também sugere que o assunto a ser debatido vai ser, sim, uma obra de arte.
né, pela própria construção da cláusula. E aqui eu devo lembrar que a gente está falando muito de arbitragem de direito, que vai ser prevista em uma cláusula necessariamente escrita, certo? Até, eu acho que para dialogar aqui com a pergunta do doutor Marcelo, é um dos requisitos da lei de arbitragem. A cláusula compromissória tem que ser escrita. E geralmente ela está vinculada a um contrato específico. Então percebam que assim existem indícios que vão direcionar a gente saber que é sim uma obra de arte. Talvez o que seja polêmico, o que seja controverso, seja mais a questão da originalidade. Mas o valor intrínseco daquela obra, como uma obra de arte, não me parece ser um problema para o tribunal arbitral, mas sim para o mercado da arte. Porque seria muito problemático que os tribunais arbitrais, como eu disse mais cedo, se convertessem em críticos de arte, em connoisseurs, né? Seria talvez problemático para eles mesmos, porque isso, na verdade, exigiria uma especialidade ainda mais restritiva para a atuação desses árbitros. Então, para resumir minha resposta, não me parece que, assim, não me parece nem que é uma missão do tribunal definir a obra de arte, nem me parece que haverá um problema nessa conceituação. Talvez, como o João mencionou, o que haja é um problema de definir, por exemplo, se houve uma cópia ou não, uma proteção ou não, para dar um direcionamento, né? Mas João, eu quero fazer um adendo, né? Se eu não me engano, estudei na faculdade. Competence, né? Sim. O nome da cláusula compromissória, daí tu pode escolher qualquer área do direito para fazer a arbitragem, né? Eu não sei. Isso. E, na verdade, aplica-se, né, esse princípio da competência à arbitragem sem sombra de dúvidas. Então, se chegar uma questão para ser debatida na arbitragem, cabe ao tribunal arbitral decidir se ela vai ser ou não debatida ali, ou seja, se o tribunal arbitral tem ou não jurisdição. Não vai para o juiz decidir primeiro, né? O árbitro tem competência para definir sua própria competência. Bem interessante. Sim, doutor Marcelo. Eu tenho outra dúvida. Não sei se o senhor explicou. O juiz arbitral, né? Tem a segunda instância, a terceira instância, ou estamos resumidos só ao tribunal arbitral? Eu falo como se fosse Tribunal de Justiça de Santa Catarina, STJ. Doutor Marcelo, interessante sua pergunta. De fato, na arbitragem normalmente é uma decisão única do árbitro, mas por outro lado, é uma decisão única e irrecorrível, né? Por outro lado, é muito comum que as partes convencionem uma cláusula escalonada nos contratos. E essa cláusula escalonada quer dizer que vão ter várias etapas até você chegar numa decisão final e irrecorrível do árbitro. Essas etapas podem variar na decisão de um expert sobre o assunto, por exemplo. Antes do conflito ser levado à arbitragem, as partes vão ter que, participar de uma audiência de mediação, e depois vai ter que ser decidido por um expert, e depois, finalmente, vai ser decidido, se ainda houver conflito, vai ser decidido em arbitragem, e a sentença vai ser final e vinculante. Isso acontece bastante, justamente porque a arbitragem é um tiro único, né? Então, para mitigar um pouco isso, as partes resolvem estabelecer um escalonamento de decisões que não são vinculantes até chegar à decisão final do árbitro. Perfeito, bem interessante, doutor João. Doutor Marcelo? Mais uma observação? Eu acho que... Não? Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Perfeito, doutor Henrique. Mas minha câmera travou, não? Não, para mim não. Aqui está tranquilo. Tá. Bem, agora, trazendo um pouquinho para as questões mais práticas da arbitragem relacionada ao direito de arte.
E aí eu queria puxar um pouco o patrimônio cultural, porque eu fiquei bem interessada naquilo que você comentou, doutor João, até por umas questões óbvias, né? E até em homenagem ao doutor João Matia, que inclusive escreveu uma dissertação sobre a mediação para conflitos envolvendo patrimônio ecológico, que ele está assistindo aqui hoje. Como é que fica? Porque, assim, vocês falaram no primeiro bloco que a arbitragem ela está pautada, ou ela só é possível quando a gente trabalha com direitos disponíveis, né? Mas existem algumas obras de arte que elas, mais do que obras de arte em si, elas têm um outro direito, né? Um direito difuso de representatividade, de identidade, de patrimônio cultural, conforme o próprio artigo 216 da Constituição Federal. Quando essa obra de arte, esse bem cultural, também tem essa acepção de representatividade de uma parcela da população brasileira, como é que fica a arbitragem? O que vocês acham? Quer iniciar, Henrique? Não, fica à vontade. Como você mencionou, pode falar. Eu continuo. É verdade, existem situações que são bastante peculiares, que vão envolver, sobretudo, questões que envolvem patrimônio cultural ou questões ambientais, né, patrimônio ecológico. Mas eu penso que isso não irá impactar na inviabilidade da arbitragem. Isso vai impactar em algum sentido na decisão do árbitro, mas não na arbitrabilidade da disputa. E tem alguns casos bastante interessantes que até demonstram que essa questão, a subjetividade dessa questão de tipo o que deve ser considerado patrimônio cultural, o que merece ser protegido, o que não merece ser protegido, e muitas vezes não é o árbitro responsável por essa decisão, mas sim o próprio governo do Estado, a administração pública. E o árbitro vai lidar com isso e manejar com isso. Isso acontece muito com arbitragens de investimento. Isso acontece muito, que lida com patrimônio cultural e muitas vezes com extensas áreas, né, que deveriam ou podem não ser protegidas por motivos ambientais. Tem um caso bastante célebre, que foi uma arbitragem da Uncitral. As regras aplicáveis eram da Uncitral, e a arbitragem foi entre uma arbitragem de investimento entre uma empresa canadense e os Estados Unidos, porque deveria, na verdade, bom, deixa eu começar de novo, para ficar mais claro para vocês. É uma arbitragem de investimento, as regras aplicáveis são da Uncitral, e o direito aplicável é o NAFTA. Então, a arbitragem entre uma empresa canadense e os Estados Unidos. Em resumo, o que aconteceu foi que essa empresa canadense tinha feito uma série de investimentos numa parte da Califórnia que nesse trecho específico em que eles iam fazer uma escavação, né, para extrair minério de ouro, eu acho. Só que nesse trecho em que essa empresa canadense ia fazer a escavação, transitava era uma rota, na verdade, de uma população chamada Yuma, uma população nativa dos Estados Unidos. Essa rota era sagrada para eles. Durante muito tempo, a administração dos Estados Unidos protegeu essa população, a população Yuma, a população aborígene, indígena, né? Só que chegou um dado momento em que a administração dos Estados Unidos disse que não, isso aqui não precisa mais ser protegido. Aí a empresa canadense começou a fazer uma série de obras, já estava começando a escavar, quando de repente os Estados Unidos mudam, a administração novamente americana muda de ideia e diz, certo, você pode fazer a obra, mas você vai ter que, quando você finalizar, você vai ter que deixar tudo exatamente como estava antes. Vai ter que limpar tudo, vai ter que o menor impacto possível, tal. Isso ia, para a empresa, argumentou, né, a empresa canadense, acarretar num custo enorme, inviabilizando a própria execução da obra. Então, elas iniciaram essa arbitragem de investimento. Então, veja que a decisão sobre se era um patrimônio cultural que merecia proteção ou não foi do árbitro, apesar dele ter considerado isso, na hora de dizer, não, sim, essa decisão da administração é legítima, você realmente vai ter que fazer essas reformas no lugar depois que terminar.
Pois a decisão não foi do árbitro, a decisão foi da administração dos Estados Unidos. Então, existe essa subjetividade, mas não necessariamente ela parte do árbitro. Tem outro caso que é justamente o contrário, né? Um exemplo de não proteção por parte do governo. Nesse caso, foi o governo do Zimbábue e era a proteção de uma área ambiental. Eu não tenho tantos detalhes desse caso, mas eu sei que o rapaz tinha feito, a empresa, né, tinha feito um investimento na área e também envolvia uma população naquela região que considerava a área sagrada ou algo parecido. Enfim, para eles era um patrimônio cultural. Só que a administração do Zimbábue não reconheceu isso dessa forma e na hora que foi feita, né, a arbitragem de investimento, foi decidido não tem nenhuma ilegalidade aqui, sabe? Então, de novo, não é uma questão que inviabiliza a arbitragem, mas não necessariamente a decisão sobre se algo de interesse público ou não, que vale ser tocado ou não, vai ser objeto de decisão do árbitro. Bem interessante. Parabéns, muito legal. Doutor Henrique, gostaria de complementar alguma coisa? Isso, e a questão também pode ser vista em outros domínios que têm um interesse público influenciando ali a tutela jurídica, mas que não necessariamente discutem aquela tutela, por exemplo, de ordem pública, né, como eu mencionei, essas normas de aplicação imediata. Existem, a gente estava até debatendo na semana passada, João, houve a competição de arbitragem em propriedade intelectual, e uma das questões que era debatida ali pelos participantes era justamente o fato de o INPI ter conferido ou não determinada patente, se aquele ato administrativo poderia ser discutido no âmbito da arbitragem. E o que nos parecia, era uma questão em aberto, né? O objetivo da competição não era responder a essa pergunta, mas debatê-la. Mas o que me parecia, e eu acho que a João também, é que ali não estava sendo discutido o ato administrativo, a tutela do interesse público. O que ali estava sendo debatido era a repercussão patrimonial da utilização daquela marca. Então, se a gente pensar, por exemplo, nesses bens integrados ao patrimônio cultural, muitas vezes, como o João bem colocou, citando inclusive precedentes que ele já pesquisou, né, que oportunamente pretende publicar, tem essa preocupação do árbitro em não entrar no mérito da tutela em si, mas meramente discutir quais são as repercussões para o caso concreto. Então, nesse sentido, eu não veria nenhum problema na arbitragem também do patrimônio cultural, na arbitragem envolvendo essas questões, entende? Então, assim, só para distinguir, o árbitro vai aplicar a lei, inclusive as normas de aplicação imediata. A arbitragem não é um ambiente sem leis, né, sem essa preocupação com o interesse público. Até porque, mais uma vez, o árbitro está sujeito aos riscos de ter a sua sentença, de que a sua sentença não seja homologada, caso, por exemplo, ela seja exportada, né? No caso da sentença do ICSID, é até uma cautela maior, porque ela não precisa ser homologada, né, João? Uma sentença internacional que já é aplicável diretamente àquele país. Então, eu entendo que o árbitro vai ter essa cautela na prática. Bem legal, bem interessante, mais uma possibilidade para a gente. Vamos falar um pouquinho, então, da prática. Hoje, as arbitragens envolvendo direito de arte, onde elas estão ocorrendo? Por exemplo, eu tenho algum problema, quero procurar aí uma solução por meio de arbitragem, onde eu posso buscar? Bom, partindo daquele pressuposto, né, que a gente até já adiantou quando a doutora Nana Chara colocou a pergunta, partindo do pressuposto de que as partes são livres, em regra, para escolher a Câmara que melhor se adapte ali à sua realidade, a gente observa, né, João, a gente tem pesquisado o comportamento de algumas câmaras, algumas entidades de arbitragem específicas, que são entidades estrangeiras. A Câmara vinculada à Organização da Propriedade Intelectual, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, perdão, e, mais recentemente, a Corte de Arbitragem da Arte, que fica nos Países Baixos, que, na verdade, é uma
um projeto muito recente, um projeto comum de um instituto de arbitragem dos Países Baixos, que é uma entidade de arbitragem privada, muito antiga ali nos Países Baixos. É uma parceria dessa entidade com um instituto voltado para questões de autenticidade da arte. E aí eles fizeram uma parceria no final de 2018, em 2019, para oferecer esse produto específico, ou seja, uma câmara de arbitragem da arte. Mas é possível encontrar esses casos em múltiplas câmaras. Até porque, como a gente tem falado, né, como o João até mencionou, aquela citação, né, de que os árbitros estão sujeitos a menos regulação do que os barbeiros. Então, em tese, amanhã pode surgir uma câmara nova. No próximo mês pode surgir aí uma câmara que nós não conhecemos e seja uma boa câmara, que traga elementos interessantes. Mas, assim, para efeitos do nosso debate, talvez a gente, como eu disse, né, eu e João temos pesquisado as câmaras vinculadas ao MPI e essa Câmara de Arbitragem da Arte, que inclusive já começa a ter alguma atividade, não é, João? Sim, justamente. Específica para a arte, assim, existem muito poucas. A maioria dos institutos são normalmente para fazer mediação. Tem alguns na Itália, por exemplo, mas específico para a arte são poucos. E merece destaque essa corte de arbitragem para a arte, justamente por ser bem inovadora nas suas regras, né? A gente fez um estudo comparativo, Henrique, fizemos um estudo comparativo sobre a corte de arbitragem para a arte e as câmaras de arbitragem vinculadas ao MPI. E a gente viu que, de fato, as regras criadas pela CAFAS acabam sendo muito mais específicas e muito mais propensas a ser atrativas para o mercado da arte do que a OMPI, por exemplo. Muito embora a OMPI também seja responsável por administrar algumas arbitragens envolvendo conflitos sobre obra de arte. Mas não é a maioria dos casos. Que, se eu fosse arriscar, eu diria que são menos de 10% dos casos da OMPI versam sobre matéria de comércio, né, de obras de arte, por exemplo. Bem interessante, bem interessante. E a relação com os peritos? Como é que funciona numa arbitragem envolvendo o direito de arte, essa relação com os peritos? Excelente. Perdão, João. Pode ficar à vontade. Não, obrigado. Só um ponto também, assim, porque eu sempre fico pensando digamos, que pode haver tanto especialistas quanto leigos aqui assistindo ao nosso debate, então eu sempre tento me lembrar se algum ponto não tinha ficado claro, que é para a gente voltar nesse ponto agora dos peritos, Perfeito. Né? Quando a gente falou assim, perguntaram, o árbitro precisa ser formado em direito? Não. Mas na prática, a maioria dos árbitros, talvez eu confesso até, João, que eu nunca vi na prática um árbitro que não fosse formado em direito. Mas isso não elimina a participação necessária, né, em muitas das arbitragens que eu vejo na minha prática, de peritos, com especialização naquele objeto que está sendo debatido. E no caso do mercado da arte, o que eu vislumbro, não sei se o João concorda, porque assim, são tendências para o futuro já, porque essa corte de arbitragem específica para a arte tem 2 anos, e a gente tem uma pandemia no meio que congelou praticamente tudo, né, infelizmente. Então, assim, a gente está observando isso há um período de tempo muito, muito restrito. Mas o que eu observo de tendência é nós termos árbitros com formação jurídica com uma participação necessária dos peritos. E quando eu digo necessária, existe uma particularidade na Corte de Arbitragem da Arte, não é, João? Que é a obrigação de, para determinado tipo de problema, a prova produzida na arbitragem ser necessariamente a pericial, e não de qualquer perito, mas de um perito previamente, como é que chama? Não escolhido, mas sabatinado, né? Um termo assim, previamente analisado pela Corte de Arbitragem da Arte. Então, só para resumir, eu acho que João gostaria de se aprofundar, mas assim, eu tenho a obrigação de, se eu debater aquele tema, se eu formular determinado pedido,
relacionado à procedência de uma obra, essa pretensão só pode ser resolvida por prova pericial, e essa perícia só pode ser produzida por um especialista previamente vinculado à Câmara de Arbitragem da Arte. É como se fosse assim, como a gente tem os peritos cadastrados junto aos tribunais. Não é? A gente tem aqui nos tribunais de justiça, nos tribunais do trabalho, a gente tem listas de peritos. Mas é uma particularidade dessa Câmara. Não é isso, João? É exatamente isso. Do mesmo jeito que eles têm uma lista de árbitros, né, que são pessoas qualificadas para decidir a disputa, eles têm também uma lista de experts, de peritos que são previamente sabatinados e colocados, né, insertos nessa lista. E não só tem que ser selecionados dessa lista, como as partes não podem indicar. Quando é matéria forense, né, sobre a procedência da obra, o perito não pode ser indicado pelas partes, tem que ser indicado pelo tribunal arbitral. É uma coisa bastante específica do CAFA, né, da Corte de Arbitragem da Arte, e a preocupação deles, que eu acho que é uma preocupação de fato de todo o mercado da arte, especificamente com a aceitação da decisão do árbitro. Porque, veja que é factível você pensar nisso, principalmente lidando com o mercado da arte, que o árbitro decide em um sentido, mas essa decisão não é aceita pelo mercado. Vamos supor, por exemplo, o árbitro decide que a proveniência da obra é regular, mas o mercado inteiro de arte sabe que, sei lá, esse artigo foi roubado. Isso, inclusive, já aconteceu, não exatamente nesses termos, mas já aconteceu, foi uma disputa entre uma galeria de arte e um indivíduo, um comerciante, e a obra era uma escultura, era uma escultura de Alexander Calder. E interessante, o tribunal arbitral decidiu contrariamente à decisão do perito. O perito era um especialista em Calder e ele disse: essa obra aqui não é autêntica, isso não é um verdadeiro Calder. E o tribunal decidiu contra. Por algum motivo, o tribunal decidiu que era autêntico, o cara tinha que pagar, sei lá, uma quantia específica. Veja que, por algum motivo, apesar do sigilo, né, que é intrínseco à arbitragem, por algum motivo essa decisão do perito acabou circulando no mercado da arte e a decisão do árbitro acabou sendo absolutamente desconsiderada, né, porque o perito, que era extremamente especialista no assunto, disse que a obra não era autêntica. Então, acho que nesse aspecto, o trabalho dos peritos é extremamente importante e até elogiaria, inclusive, apesar de ser um pouco limitante, né, essa regra da Corte de Arbitragem da Arte, apesar de ser limitante, eu até diria que ela é elogiável diante da relevância que a palavra de um perito vai ter, né? Aqui, pronto. Muito interessante mesmo. Fiquei curiosa com relação a esse caso. E assim, doutor Henrique, desculpa, você gostaria de acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa? Acabei Não, podemos prosseguir. Qualquer coisa eu retorno aqui. Perfeito, então. Com relação à escolha das câmaras, onde escolher para resolver o meu problema por meio de arbitragem? Há problema? Vocês poderiam dar algumas dicas? Acho que isso reforça aquilo que a gente estava comentando, João, de que não há uma vinculação necessária, né? Como aquela pergunta da doutora Ana Nachara acabou dando a oportunidade de a gente já comentar um pouco isso, mas aqui cabe reforçar, pegando aqui isso que João falou sobre a peculiaridade da corte, da arbitragem da arte, que, assim, ele disse assim, não sei se não sei como, João, você falou, se eu concordo, mas é elogiável. Mas veja, isso também, doutora Patrícia, vai partir de uma decisão das partes de escolher ou não a Câmara de Arbitragem da Arte, a CAFA. Por quê? Se elas escolherem a CAFA, elas estarão sujeitas a esse artigo. Se elas não quiserem estar sujeitas a essa perícia rigorosa, elas não escolhem a Câmara da CAFA. A CAFA, entende? A Câmara de Arbitragem da Arte. Elas escolhem, por exemplo, a da WIPO ou mesmo uma Câmara local, ou não escolhem Câmara alguma, fazem uma arbitragem
ad hoc, né, uma arbitragem que não é institucionalizada. Então, assim, a escolha da Câmara, só para reforçar aquilo que a gente vem debatendo, também passa pela autonomia da vontade. À exceção de alguns mercados regulados, a regra na arbitragem é uma escolha da Câmara com base em critérios racionais, critérios critérios estratégicos. E aí, é por isso que eu disse assim, embora não haja nenhuma restrição para pessoas que não são formadas em direito serem árbitros, o que a gente observa é justamente assim, existem tantas consequências jurídicas da escolha de uma Câmara ou de outra, que você acaba tendo realmente a necessidade de ter uma assistência jurídica e um conhecimento ali de processo, um conhecimento dos princípios gerais do direito, para você ter uma arbitragem. Então, assim, acaba que o próprio mercado acabou criando essa necessidade, né, João, de que como essa escolha das câmaras é racional, é uma escolha assim, estratégica, racional no sentido de maximização, né, da posição da parte. Como é uma escolha estratégica, acaba que você precisa examinar esse problema da escolha das câmaras também com base em uma visão jurídica, né, João? Uhum. Sim, exatamente. Se eu pudesse fazer uma recomendação a alguém que vai, de repente, quer, né, colocar uma cláusula arbitral no contrato, só diria para não deixar para escolher, se for fazer uma arbitragem institucional, não deixe para escolher isso quando a disputa já está iniciada. Escolha isso no momento em que o contrato é feito, né? Porque no momento da disputa, como o Henrique falou, cada parte pode ter uma estratégia diferente, cada parte pode ser que veja mais vantagem em levar para uma ou para outra instituição arbitral. Então, se eu pudesse dizer assim como proceder, né, eu só diria isso: faça uma cláusula arbitral muito precisa, muito específica, e escolha de antemão qual será a câmara de arbitragem que vai ser utilizada. E geralmente, só para complementar, né, João, os próprios sites das câmaras já têm modelos de cláusulas para as partes incluírem nos seus contratos. Então, até para evitar problemas no futuro, né, de que essa cláusula seja incompleta, é bom utilizar também um modelo já bem estruturado, já bem completo, disponível aí nos sites das câmaras. Bem bacana. E assim, da experiência de vocês, dessa pesquisa de câmaras arbitrais, principalmente relacionado ao direito de arte, em geral, como é que essas câmaras se organizam para receber esses procedimentos envolvendo conflitos com arte, com direito de arte? Acho que cada uma vai se voltar especificamente para um mercado, né? Acho que cada câmara vai estabelecer regras, procedimentos, enfim, para atender um público específico. A CAFA, claro, ela trouxe toda a Corte de Arbitragem para a arte, né? Ela trouxe todas essas determinações para atender o público que quer acho que eu não lembro o nome da pessoa que criou Schauder, alguma coisa assim. Lembra, Henrique? Mas ele disse que com a Corte de Arbitragem da Arte, o que ele queria era garantir legitimidade para a decisão dos árbitros. Então, veja que ela tem um propósito específico, essa Câmara. Digamos que, não sei, as câmaras de arbitragem vinculadas ao MPI têm uns procedimentos bastante interessantes sobre mediação, inclusive para fazer uma mediação durante o curso da arbitragem. Então, talvez partes que estejam mais propensas a negociarem de maneira amigável vão escolher essa da OMPI, não necessariamente da CAFA. Mas então, acho que é desse jeito. As câmaras se organizam para atender e para destinar, né, o seu produto a um público específico. Excelente. Você estava falando do fundador da CAFA, era, João? Acho que é Schauder. Charon, né? Charon. William Charon. Olha, e é só interessante, assim, até vi que algumas pessoas perguntaram por materiais,
E eu e João fizemos um estudo específico comparativo, né, desse comportamento das câmaras, mas ele está pendente ainda de avaliação para publicação. Mas assim que for publicado, nós enviaremos aqui para a doutora Patrícia, para o doutor Marcelo, e aí a gente pode divulgar. Mas se puderem acompanhar aí, com certeza nós vamos intensificar as publicações, as divulgações nessa área, porque é uma área recente, né, tanto o direito da arte em si, e aqui, como eu já mencionei, né, o trabalho pioneiro do professor Marcílio Franca, de outros colegas que vêm pesquisando o direito da arte, mas são pesquisas mais recentes, e principalmente a arbitragem da arte é um tema muito que vem tendo um desenvolvimento na última década praticamente, né, João? Dessa forma específica, é realmente algo de poucos anos para cá. A gente até analisou nesse artigo que vai ser publicado que a UIPO atualizou as suas regras, acho que em 2019, né, João? Logo depois da criação da CAFA, e a gente argumentou no artigo justamente que foi um comportamento estratégico da UIPO, né? Ela tinha uma regra, veio a regra da Corte de Arbitragem da Arte, e aí a UIPO tentou meio que se atualizar para manter-se ali relevante, digamos assim, o que é muito interessante. Quanto mais opções houver para o mercado, mais esse mercado pode saber fazer suas escolhas estratégicas e dar um aperfeiçoamento, digamos, orgânico a essas instituições de arbitragem. Mas só para resumir, então, fico muito honrado com o pedido do colega aqui por um material, mas assim que for publicado nós enviaremos e divulgaremos. Mas fique aí, se puder acompanhar nosso trabalho, estamos à disposição, né, João? E a gente tem muito interesse em aprofundar essas publicações e enfim, se precisar de material, pode entrar em contato com a gente e a gente envia. Muito, muito interessante, muito obrigada. E eu acredito que realmente é um mercado, um campo de trabalho muito promissor e que tende a aumentar muito, né? Veja, por exemplo, os grandes conflitos, até aquela diferenciação, né, de arbitragem comercial, etc., né? A cultura, ela tem tomado uma acepção de alguns anos para cá muito forte, uma cultura como um recurso, e um recurso econômico muito potente e que vai gerar vários conflitos que antes estavam vinculados a esses processos identitários. Então, conflitos, eu pertenço a essa prática cultural. Hoje, a gente já está falando de apropriação cultural, uso de padrões gráficos por empresas de moda, né? Então, o pertencimento mudou de lado, já não é mais eu pertenço a essa prática cultural, mas essa prática cultural me pertence. Então, eu imagino que aí a gente vai ter outros conflitos pautados em outros valores, que não necessariamente só esse processo identitário. E aí a arbitragem, mediação e essas soluções alternativas de conflito podem ter um grande potencial, muito interessante mesmo. Eu queria abrir agora espaço, a gente ainda tem alguns minutinhos, aos participantes. Vocês teriam perguntas? Eu acabei me empolgando aqui, saí perguntando. Mas eu acho que ficou bem fluido, né, doutora Patrícia? Acho que foi bem bacana. Parabéns, viu, pela condução aí do debate. Eu me senti muito à vontade. Eu que adorei participar. Ainda mais com sumidades, que nem vocês, que têm tanto conhecimento, tanta pesquisa e prática, né? É isso. Muito obrigada. Nós temos apenas um genuíno interesse, né, João? E é isso. É o que eu sempre digo, assim, são temas que nos entusiasmam. E aí eu acho que vocês até percebem, né? Como a gente acha interessante, como a gente gosta desses temas de arbitragem da arte. E é tão mais desafiador por ser mais recente, né? Por ser um mundo ainda a ser assim desbravado, a ser especificado. E essas perguntas que foram formuladas, esse diálogo aqui com os colegas, com os participantes, foi essencial, acho que para nós dois, né, João? Para a gente até amadurecer muitas questões que a gente vem refletindo. Eu fiquei até pensando, na hora que você falou da questão do direito aplicável, né, à arte, etc., né, e dependendo do campo jurídico e do país envolvido, etc. Imagina isso em tempos pandêmicos, com tanto desenvolvimento de arte,
online, virtualmente, sem qualquer vínculo territorial. Imagina! Um campeonato. Exatamente. Não, é fascinante. Muito legal. Eu acho que mas eu acho que é isso. Aquele nosso viés do direito internacional, né, doutora Patrícia? Que a gente sempre acaba pensando assim, no final do dia, acaba internacionalizando o debate, né? Com Mas, certeza, eu adoro, né? Não consigo fugir exatamente. disso. Ainda mais Não dá. internacional privado, que é uma das minhas paixões. Muito Excelente. legal. Gente, mais alguma Excelente. pergunta? Temos ainda 10 minutinhos. Deixa eu ver. Acredito que não. Doutor Marcelo, gostaria de falar alguma coisa? Eu quero me despedir depois de todos vocês, mas no tempo certo. Quero ver se todo mundo. Deixa eu ver se eu deixei escapar alguma coisa aqui do chat. Eu Conforme acho que não. fui vendo, eu fui colocando. Vamos ver. Tem uma pergunta, doutora Patrícia. Sim. Primeiramente, boa noite, doutor João, doutor Henrique, muito obrigado. Muito elucidativo as falas e o assunto bem interessante. Eu queria perguntar no sentido de formação de jurisprudência da CAFA. Existe algum caminho, alguma direção que a corte tem tomado no sentido de decidir esses conflitos? E como é que fica isso em relação ao princípio da confidencialidade, né, que guia esses julgamentos? Se vocês pudessem falar um pouco a respeito disso. Muito obrigado. Perfeito. Perfeito. Foi Iago, né, que fez a pergunta? Iago, perfeito. Muito obrigada, Iago. Isso. Excelente. Obrigado. E é uma das questões realmente mais relevantes da arbitragem, que é justamente garantir uma certa previsibilidade, né, nessa condução. A gente tem falado aqui que é um mercado que vai crescendo organicamente, e a gente realmente precisa dessa formação eu não diria de uma jurisprudência, mas assim, de um corpo confiável, de uma fonte mais abalizada, assim, de precedentes que a gente pudesse examinar sem qualquer vinculação, tá, Iago? É mais de uma forma persuasiva. No caso específico da CAFA, o regulamento prevê, eu estava até lendo, acho que é o artigo 51, prevê a possibilidade de as sentenças serem divulgadas e uma possibilidade dentro de um prazo, acredito que 60 dias depois que a sentença for prolatada, for proferida, uma das partes pode propor uma objeção à divulgação da sentença. Então, perceba aqui também que existe um incentivo a que a sentença seja divulgada, né? Porque a regra é a divulgação desse julgamento. Mas, como você mesmo já adiantou, essa preocupação legítima com a confidencialidade, que é um dos grandes trunfos da arbitragem, naturalmente, o nome das partes, os detalhes da transação e outros elementos confidenciais, outros elementos sigilosos, serão omitidos na divulgação dessa sentença. Então, a CAFA se preocupa, né? E como o João falou, né? Eu posso até não concordar muito, eu gostei muito, João, quando você falou isso. Eu posso até não concordar muito com essa regra, mas ela é elogiável, e realmente porque, assim, as partes que quiserem entrar nesse sistema, vamos chamar assim, né? Nesse grupo, podem optar pela CAFA. Aqueles que não quiserem, podem escolher outra Câmara, e essa é a maravilha da arbitragem. Então, respondendo, para resumir, João, Iago, a resposta, a CAFA se preocupou desde o início com essa formação, com esse corpo normativo, com essa jurisprudência, né, arbitral, mas ao mesmo tempo preservando a confidencialidade. Tá? Muito obrigado, doutor Henrique. O mesmo tem sido para a OMP, assim, nesse sentido? No caso da OMP, você lembra, João? Eu sei que a MPI ela é bem rígida com relação à publicação de casos. Eu pesquisei bastante, não consegui achar a íntegra, mesmo que higienizada, né,
entre aspas, higienizada quer dizer com os nomes das partes, valores, coisas que identificariam, né, alguma das partes tarjadas. Eu não consegui achar nenhum precedente da OMPI que versasse sobre matéria de obra de arte. Da CAFA, eu não encontrei, porque, evidentemente, a CAFA é um instituto bastante... Quando eu falo CAFA, é Court of Arbitration for Art, da Corte de Arbitragem para Arte. Eu não tenho certeza, acho que não tem nenhum precedente ainda na CAFA. Justamente por isso, a gente não foi possível encontrar. Mas da OMPI eu sei que eles são bastante rígidos. Eu consegui encontrar resumos de casos, assim, bem genéricos no site da OMPI, mas sentenças arbitrais, mesmo tarjadas, não encontrei nenhuma. Então, acredito que as regras dele devem ser mais... Eu lembro, assim, quando eu estava estudando as regras da OMPI, eu notei que o sigilo era bem mais essa obrigação de sigilo, né, talvez por versão sobre propriedade intelectual, era muito mais forte do que na Corte de Arbitragem para Arte. Então, deve ser por isso que não é fácil encontrar sentenças arbitrais da OMPI divulgadas. Até porque o mercado da arte tem interesse em saber o destino que tem sido dado às obras de arte, né? Então, é até justificável que a Corte de Arbitragem da Arte tenha essa regra como default, né? Uma regra que sempre pode ser afastada pelas partes, caso elas exerçam esse direito ali num prazo determinado pelo regulamento da CAFA. Mas é muito interessante ver essas peculiaridades, né? A gente acaba voltando aqui ao tema da CAFA e demonstra bem que ela realmente trouxe um impacto muito positivo, no mínimo, para o debate da arbitragem da arte, né? Mesmo que não seja necessariamente a corte que, por exemplo, os colegas vão escolher no dia a dia, por ser, acho que, até custosa, né? Como é uma arbitragem sediada nos Países Baixos, acaba sendo mais custosa para os brasileiros. Então, no dia a dia pode não ser escolhida aqui pelos colegas, mas fica aí a possibilidade de diálogo com as regras da CAFA, talvez adaptar essas regras para uma realidade brasileira no futuro próximo, né, João? Enfim, eu acho que no mínimo serve como exemplo orientativo de boas práticas da arbitragem na arte. Muito Muito obrigado, interessante. pessoal. Muito obrigada, doutor Iago. Bem interessante também. Gente, mais alguma pergunta? Não? Bem, só tenho a agradecer a oportunidade de ter aprendido muito com vocês. Muito obrigada pela generosidade, disponibilidade de estar aqui compartilhando algo que ainda é incipiente, né? A pesquisa ainda está para ser publicada. Já estou na fila para ler. Quero muito ter acesso. Eu tenho certeza que vai contribuir muito. Muito obrigada e tomara que seja o primeiro de muitas outras oportunidades de diálogo. Doutor Marcelo? Vamos tirar foto todos? Vamos. Vamos abrir Todo as mundo câmeras consegue e abrir a tirar câmera? foto. Pessoal, O sol está tímido. Olha, temos até uma princesa participando da foto, a coisa mais linda. É príncipe, hein? Que É príncipe, linda. vou tirar foto. Vamos tirar foto, pessoal. Eles não querem. Então tá bom. Só tenho que agradecer à doutora Patrícia e aos palestrantes e a todos vocês presentes, né, pela participação, foram fiéis, né? E é difícil isso, né, hoje em dia,
o número se manteve bem equânime, né? Parabéns, parabéns. Obrigado a todos. Tchau. Excelente. Muito Ótimo obrigado, final de pessoal. semana. Muito obrigado. pessoal. Abraços. Até a próxima. Abraços.